Eu quero cumprimentar todos os irmãos, todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? A paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não tem, a paz que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. O Senhor Jesus disse assim, ó: deixo-vos a minha paz vos dou. Não as dou como o mundo as dá, porque o mundo, ele tem uma paz que ele quer uma paz que é a ausência de conflito. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele dá a paz para nós é no meio do conflito mesmo, é no meio das coisas, quando tá tudo errado, quando tá tudo, né, pelo avesso, quando tá uma turbulência, quando tá uma tempestade, o nosso Deus vem e coloca essa paz no nosso coração, né? Essa paz que eu desejo para você hoje, independente do que você estiver passando. Essa paz que eu almejo que você tenha nesse dia de hoje. Receba essa paz em nome de Jesus no seu coração, na sua vida, no seu lar, né, no seu serviço. Que você venha receber essa paz hoje, em nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês aqui em Provérbios 24. A palavra do Senhor diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disserem, não o soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as tuas obras? Irmãos, esse versículo aqui está falando claramente, diretamente sobre omissão. Omissão de coisas, muitas das vezes, que nós podemos interferir, que nós podemos, né, ajudar e nós não fazemos. E quantas das vezes nós somos omissos, né, a respeito da realidade de pessoas. Mas a Bíblia diz assim que nós devemos ajudar, que nós devemos livrar os que estão sendo levados para a morte, né? E nós não podemos dizer que nós não sabemos, achando que o nosso Deus, né, ele vai concordar com a nossa missão. Muito pelo contrário, o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala, não perceberá aquele que pesa os corações? Quantas vezes nós somos chamados para ajudar, chamados para fazer algo, e nós somos omissos. Nós preferimos não fazer nada. Nós, muitas das vezes, nos portamos igual Pilatos ali se portou diante de Jesus. Pilatos ali sabia que Jesus era inocente, mesmo assim Pilatos deixou ser levado pela gritaria ali da multidão e achou que ele lavando as mãos, ele podia lavar a culpa dele sobre Jesus. Muitas das vezes nós estamos nos portando igualzinho Pilatos, mas a palavra do Senhor diz que nós não vamos escapar, né, do Senhor Deus a respeito da omissão, porque o nosso Deus, ele conhece o nosso coração e nós vamos pagar exatamente segundo as nossas obras. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, meu irmão, se você pode fazer e você não quer fazer porque você não quer, exatamente só apenas porque você não quer, eu quero dizer para você que você está pecando. Pecado de omissão em ajudar as pessoas, ele é tão grave quanto qualquer outro pecado. Porque nisso entra, sabe o quê? Exatamente pessoas que precisam, às vezes, ouvir falar de Jesus e nós não o fazemos. Levando exatamente para o lado espiritual aqui da morte eterna, que eu estou dizendo agora, nesse momento. Livros que estão sendo levados para a morte, salvos que cambaleiam indo para ser mortos. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é eficaz, né? A palavra do Senhor, ela é penetrante. A palavra do Senhor, ela entra, né, no coração do homem, ela muda a direção do homem, ela converte o coração do homem. E quando o Senhor Jesus disse ali, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura,
Foi uma ordenança que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Então, todas as vezes que nós, no nosso trabalho, que nós, né, na rua, em qualquer lugar que nós temos oportunidade de falar do Senhor Jesus e nós não falamos, nós estamos sendo omissos. Omissos em o quê? Livrar pessoas da morte eterna. Livrar pessoas, né, da perdição. Porque às vezes uma palavra que nós der ali pode levantar aquela pessoa, pode salvar aquela pessoa pode receber de bom grado e mudar os seus caminhos, se converter ao Senhor. Então, nesse momento, nós estaremos livrando aquela alma da morte. Lá em Judas, tem um versículo que fala também a respeito disso, né? Judas, capítulo de número... Judas 1 e versículo de número 23. Diz assim: salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sedes também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui, Judas está falando, na verdade, sobre os falsos mestres, pessoas que estão em dúvidas contra o evangelho de Deus. Mas mesmo assim, é para nós salvar eles, arrebatando-os do fogo. Então, nós não podemos ser omissos, irmãos, quanto ao verdadeiro evangelho, quanto à mensagem da cruz. Eu tenho pedido para o Senhor me dar a oportunidade para me falar da palavra dele, e eu vejo isso se cumprindo na minha vida, porque eu vejo que eu tenho muita facilidade. Quantas das vezes eu recebo pessoas aqui no meu lar para trazer serviço para mim, e às vezes em 2, 3 palavras ali, a hora que eu vejo, eu já estou falando para aquela pessoa do Senhor Jesus. Aí eu me lembro do meu pai, porque meu pai tinha muita facilidade de pregar também o evangelho. Era 2 palavras, na terceira, meu pai já tinha entrado na Bíblia. E eu tenho pedido para o Senhor isso, essa sabedoria. E eu quero dizer para você hoje, né? Não perca essa oportunidade, né? Não seja omisso contra a palavra do Senhor. Não seja omisso em pregar a palavra do Senhor Jesus, porque você pode estar livrando muitas pessoas, né, da morte. E não só também nesse aspecto, mas na parte também que muitas das vezes você pode ajudar e você não ajuda porque você não quer. Você tem condição para ajudar, mas você não ajuda porque você não quer. Você também está sendo omisso. A palavra do Senhor diz assim que é para nós, né, ajudar as pessoas. A palavra do Senhor Jesus diz assim que aquele que dá um copo de água para um dos seus pequeninos já recebeu o seu galardão. E quantas das vezes que nós podemos fazer muito mais para o nosso próximo e nós não fazemos, nós estamos sendo omissos, e isso é pecado. Se nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós estamos pecando. É essa palavra que eu quero deixar para você hoje, que o Senhor Jesus vem colocar mais amor no seu coração. A palavra ontem, né, que a minha filha falou, foi sobre o amor. E exatamente nós estamos precisando disso, de amor no nosso coração. Nós precisamos chorar com os que choram, chorar de verdade, com o coração mesmo, né? Sentindo a dor do nosso próximo. Tem uma frase que diz assim, ó: se você não consegue sentir a dor, né, do seu próximo, você está mais doente que ele. Mas o Senhor não precisa de pessoas doentes, não, pessoas sem amor, pessoas, né, que não quer fazer o bem, muito pelo contrário. O Senhor Jesus quer que nós sejamos como Ele. Ele foi o exemplo de pessoa, né, mais misericordiosa, bondosa que teve nessa terra. Por isso que nós somos chamados de cristão. Cristão é o quê? Pequenos cristos, né? Que o Senhor Jesus venha colocar essa sede no nosso coração de querer mais falar da sua palavra, de querer mais livrar pessoas da perdição, de querer ajudar mais o nosso próximo, de parar com essa omissão que muitas das vezes nós temos tido. Quantas pessoas trabalham às vezes e os seus colegas nunca ouviram você falar de Jesus? Quantas pessoas, às vezes, com depressão, com opressão maligna, às vezes precisando de uma palavra, e você vai só perceber que essa pessoa, às vezes, estava nessa situação, quando chega ali no ápice, muitas das vezes, até de tentar contra a sua própria vida.
Mas eu quero dizer para você, o Senhor Jesus quer despertar você nesse dia de hoje. Não seja omisso quantas pessoas que estão sendo levadas para a morte, quantas pessoas que estão cambaleando para a morte. Mas pregue a palavra do Senhor Jesus, ajude quem você puder ajudar, porque o Senhor Jesus, da mesma forma que ele vai, né, ver as nossas obras ali, a nossa omissão, ele também vai retribuir por você, com você, né, para você, de acordo com o bem que você puder fazer. Né? Essa é a mensagem que eu deixo para você nesse dia de hoje, que você venha ser edificado mais uma vez, em nome de Jesus.